Olá, meus queridos, meus irmãos, a paz do Senhor a todos nesta manhã. Nós estamos já ao vivo aqui pelo programa Encontro com Deus. Hoje nós não teremos a participação do nosso pastor, ele que está a serviço da nossa igreja aí, a serviço do nosso pastor Paulo César, e nós temos certeza que onde ele estiver, ele está também nos assistindo e nos acompanhando. Portanto, nós estaremos reapresentando uma de suas mensagens nesta manhã. São 9h57, nós já entramos um pouquinho antes aqui para trazer a você essa notícia. Nós estaremos retransmitindo, então, o programa Encontro com Deus do dia 17, quinta-feira passada. Nós estaremos, então, retransmitindo a mensagem do pastor Edson da quinta-feira passada, que foi dia 17, mas não deixa de ser a palavra de Deus, meus queridos, e nós estaremos, então, nesta manhã, retransmitindo. Neste momento, eu quero fazer uma oração com você, para nós darmos início a essa transmissão. Em seguida, eu já estarei passando, então, a retransmissão da palavra de Deus para você nesta manhã, você que é o nosso ouvinte e nos assiste frequentemente aqui pelo Facebook da D Uruçanguinha. Estaremos retransmitindo para você, então, a palavra de Deus ministrada pelo pastor Edson no dia 17 de setembro, semana passada, quinta-feira passada. Você que assistiu vai ter a oportunidade de assistir novamente. Você que não assistiu, você irá assistir, então, a palavra de Deus ministrada pelo nosso pastor Edson Claudino, quinta-feira passada, aqui mesmo pela programação do Facebook, onde ele esteve conosco ministrando a palavra do Senhor. Pastor Edson, que tem uma palavra abençoadora, todas as ministrações deles são muito, digamos, exortativa, que leva verdadeiramente a palavra de Deus, o servo de Deus, nosso pastor Edson Claudino. E você, então, vai ter a oportunidade nesta manhã de rever, e você que não viu ainda, assistir a palavra de Deus ministrada pelo pastor Edson Claudino na programação passada aqui do programa Encontro com Deus. Então, participe conosco aí, compartilhe. Você que está aí no Facebook conosco, eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe essa transmissão para que mais pessoas possam estar assistindo nesta manhã. Vamos fazer uma oração inicial? Vamos orar e em seguida nós já estaremos passando, então, retransmitir a palavra de Deus ministrada pelo pastor Edson na última quinta-feira aqui pelo programa Encontro com Deus. Oramos. Amado Deus, soberano e eterno Pai Celestial, nós queremos te agradecer, te louvar por esta manhã que o Senhor nos concede estar na tua presença mais uma vez, e que neste momento os teus filhos, as tuas filhas estão conosco ao vivo, aqui pela transmissão da D Uruçanguinha, e por certo que estarão assistindo neste momento uma palavra edificadora, uma palavra que vai em encontro com eles. Deus, queremos a tua proteção, a tua graça, pedimos a tua bênção em nome de Jesus, o teu filho amado. Amém e amém. Meus irmãos, então aí, retransmissão do programa Encontro com Deus do dia 17 de setembro, e, portanto, semana passada, onde o nosso pastor nos abençoou com uma poderosa palavra, e você tem a oportunidade de assistir novamente nesta manhã. Então, fique aí com a retransmissão do programa Encontro com Deus do dia 17 de setembro, a palavra de Deus ministrada pelo pastor Edson Claudino. Em seguida, nós já voltamos aí para darmos o término da programação. Deus abençoe a todos. É momento da palavra de Deus no programa Encontro com Deus. Meus irmãos, meus amigos, maravilha de Deus, uma alegria muito grande estarmos juntos nesta manhã, poder transmitir a palavra de Deus
falar do amor de Jesus, falar das promessas, lembrar a igreja do Cristo vivo, que Jesus está voltando e que precisamos continuar firme nessa jornada, porque a nossa recompensa está prestes a ser entregue para nós. Antes de eu entrar na palavra, primeiro eu quero ler aqui um texto do qual nós vamos mencionar nesta manhã, que está em Êxodo, capítulo 3, versículo 3, que diz: E disse Moisés: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Amém? Muito bem, meus irmãos, eu quero lembrá-los que nesta noite nós teremos aqui na nossa igreja Assembleia de Deus, do bairro Uruçanguinha, cidade de Araranguá, Santa Catarina, um grande e abençoado culto de vitória, hoje à noite, às 19h30, estará pregando pastor Iliomar, aqui da cidade de Araranguá. Ele, que é um dos nossos companheiros aqui do campo, estará pregando, ministrando a palavra de Deus nesta noite. E eu, claro, quero convidar todos os irmãos aqui da minha congregação, das nossas intermediações, para estar conosco no culto. E quero aproveitar também fazer uma chamada para você ir na tua igreja. Hoje deve ter culto na tua igreja e você não pode ficar em casa. Meu irmão, não esqueça dessa responsabilidade de estar na igreja, lá na tua igreja, com teu pastor, honrando o teu pastor e glorificando o nome do Senhor. Amém? Então, quero deixar bem claro esta importante nota para você. Hoje é dia de culto, praticamente em todas as Assembleias de Deus do Brasil. Hoje teremos um grande e abençoado culto. E lembrando que nós aqui também, final de semana, teremos aqui a nossa live no sábado de manhã. Estaremos fazendo um momento importante com o nosso departamento do Círculo de Oração, sábado às 10 horas da manhã, e domingo de manhã a nossa EBD, um assunto bom da Escola Dominical, e à noite teremos o nosso grande e abençoado culto da família, com a participação do nosso Círculo de Oração feminino aqui da igreja. Eu quero pedir a bênção de Deus a todos nós e que hoje no culto nós sejamos agraciados com milagres e maravilhas, que é o título do nosso culto. Culto de vitória é culto de milagre e maravilhas. Muito bem, posso entrar na palavra, André Luiz? Posso entrar na palavra? Amém? Então vamos lá. Eu li Êxodo, capítulo 3 e versículo 3. Êxodo, capítulo 3 e versículo 3, ele fala de uma situação, de um momento, de uma condição em que Moisés estava no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro. A razão pela qual Moisés estava ali foi por uma questão de que lá atrás da história, Moisés, ele tenta fazer alguma coisa, talvez não com má intenção. Eu acredito que Moisés não tinha má intenção quando ele cometeu o assassínio, matando um egípcio. E por conta disso teve que fugir. Mas certamente, por conta dos ensinos da mãe do próprio Moisés, que o criou no palácio e o amamentou, ela deveria, e certamente, porque era obrigação da mãe ensinar o filho, ela deveria ter contado toda a história a Moisés, a ponto de deixar ele ciente de que ele era filho de Israel. E por conta disso, ele também sabia dos projetos de Deus.
Mas agora parece que quando Moisés estava grande e que resolveu ir dar umas voltas pelas bandas de Gósen para contemplar os seus irmãos, a família real dele, ele encontra ali uma situação, ele vê dois egípcios, um egípcio batendo no judeu, no irmão dele, ele vai e mata o egípcio, enterra o Egito sobre areias. No outro dia ele parece que dá uma voltada lá para ver como é que está novamente os irmãos, e quando chega, encontra agora dois irmãos. Porque quando você vê um irmão com o inimigo se desentendendo, até que isto é razoável, porque o mundo nunca vai entender. O ímpio nunca vai entender de fato um crente, a menos que Deus faça na vida desse ímpio uma transformação. Isso aconteceu comigo. Quando eu não era da igreja, quando eu não servia a Deus, eu também não tinha as compreensões, eu não compreendia as coisas, eu ignorava muitas coisas. Mas, quando eu aceitei Jesus, os meus olhos se abriram e eu comecei a ver. É essa transformação que Deus faz para com o cego. Então, agora nessa outra situação, a coisa fica mais feia, porque é dois irmãos se brigando. E quando Moisés, cheio de amor, cheio de união, de um espírito pacífico, ele chega para aqueles dois irmãos e diz: rapaz, o que é isso? Vocês são irmãos, vocês se brigando, que feio. Dois irmãos se brigando, vocês eram para estar abraçados, vocês eram para estar unidos, vocês eram para estar lutando pela mesma causa. Vocês dois irmãos se brigando. Tome isso para você agora, o que eu estou falando, porque está acontecendo isso na igreja. Irmãos brigando contra irmãos. Aí Moisés disse: vocês deveriam estar junto, trabalhando junto, construindo junto, e vocês estão se brigando. Isso é divisão. O reino dividido, ele não prospera. O reino dividido, ele não vai muito longe. O próprio Jesus diz que todo reino dividido não subsistirá para sempre. E quando ele está, então, ali conversando e tentando amenizar a situação e corrigir o erro, um daqueles diz: o que tu tens a ver com a vida da gente? Queres fazer com a gente como tu fizeste ontem com o egípcio, matando e enterrando na areia? E por conta dessas situações, então, Moisés achou por bem de vazar, como diz na nossa gíria, né? Ele fugiu, ele sumiu, porque certamente ele seria perseguido pelo faraó e por ali afora. Ele teria problema. Então ele fugiu. E lá nas montanhas, então, ele passou por 40 anos no deserto, conforme a história conta. E nesse período, então, em que eu li o texto, Moisés está no deserto, agora casado, agora com uma mulher, e certamente com pensamentos de formar uma família. A Bíblia diz que Moisés está no deserto cuidando das ovelhas de Jetro, o seu sogro. Porém, meus irmãos, os planos de Deus para a vida de Moisés não mudam. Os planos de Deus para a minha e para a tua vida, independente do que acontecer conosco, eles não mudam. Deus fez aliança com Abraão, e Abraão várias vezes teve dificuldade, mas Deus, sempre que surgiu as dificuldades, Deus renovava as alianças com Abraão. Porque a própria Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, nós precisamos entender que uma vez que Deus falou, está falado. E Deus fará tudo para sustentar a sua palavra, porque Ele é Deus.
Então, nós observamos aqui, amados, que Moisés estava cuidando do rebanho e, de repente, uma sarça. A sarça é uma espécie de uma planta que dá no deserto e de porte pequeno. Segundo alguns historiadores, ela tem de meio metro a 1 metro de altura. E ela é uma árvore normal, simples, não tem nenhuma novidade nela, mas aconteceu alguma coisa assim interessante que chamou a atenção de Moisés. De repente, aquela sarça ela começa a pegar fogo. Até aí, dado ao clima, não era nada demais uma sarça pegar fogo, num clima de 50 e tantos graus. E segundo alguns historiadores, a sarça ela era uma planta, ela tinha alguns subsídios, tipo capim graxa, ela atraía o fogo, e com aquele calor, aquela temperatura alta, era muito comum a sarça pegar fogo. Então, o que chamava a atenção de Moisés não era apenas o fato daquela árvore pegar fogo, mas o que chamou a atenção de Moisés é que ela pegava fogo, ela incendiava, mas ela não se consumia. E foi aí que ele percebeu que havia um milagre, algo sobrenatural acontecendo com aquela planta. Meus irmãos, para eu entrar no assunto que eu gostaria, eu quero lembrar que o texto, a palavra, o assunto, estava ligado ao povo de Israel. Quando Deus trouxe Israel para o Egito, quando Deus falou com Abraão, dizendo que o povo de Israel, que o seu povo, a nação que Abraão formaria, uma grande nação, ela passaria por um momento, um período de escravidão. Ela passaria por um momento em que outras nações iriam a possuí-la, mas que no final desta situação, Deus a tiraria com honras e com glória e com muitas riquezas. E, de repente, nós observamos lá na frente, quando José vem para o Egito. E José, então, depois que ele se estabelece no Egito, ele traz o seu pai Jacó e traz os seus irmãos. E, a partir dali, então, o povo começa a crescer e eles formam uma cidade chamada Gósen. É interessante notar que eles tiveram ali 400 anos. E é interessante também notar que tudo caminhava muito bem para aquele povo. Primeiro porque José era um homem respeitado no Egito. Ele foi governador do Egito. Ele livrou o Egito da fome. Ele livrou o Egito de acabar sem nada, com as suas ideias, com a sua tecnologia, com a graça que Deus lhe dava da época, ele conseguiu manter o Egito de pé e até enriqueceu o Egito, porque as nações vinham no Egito comprar comida e eles tinham para vender. Então, tudo isso eles deviam, o povo egito devia a José. Faraó abençoava José, Faraó estava do lado de José. Então, toda a família de José, toda a família de Jacó, eles eram bem-sucedidos, eles eram bem-vindos ao Egito. Eles cresciam, eles viviam a vida deles e tudo estava a mil maravilhas, de maneira que, se deixasse por conta deles, eles estariam até hoje no Egito. Mas não era esse o propósito de Deus para com eles. O propósito de Deus para com o seu povo, para com a sua nação,
era de mantê-lo ali por um período para então depois levar à terra prometida. Sabe por que eu estou trazendo essa palavra dessa manhã? Porque quando nós vemos para este mundo, quando Deus quis de nós fazer uma nação, um povo especial, diferente, um povo que o sirva, um povo que seja chamado discípulos, o Senhor não nos deixou aqui, não nos trouxe para cá para nos deixar aqui eternamente. Não foi para viver essa vida. A nossa vida terrena, ela não é eterna, ela é limitada a um período, a um tempo. E nós precisamos entender, e este mundo que nós vivemos, nós podemos chamar de Egito. O Egito, o mundo que nós estamos vivendo, segundo diz Paulo, não é a nossa casa futura. Nós não estamos aqui para sempre. Nós somos peregrinos aqui. Peregrino porque nós não somos daqui. Nós somos da Canaã celestial. Nós estamos aqui por uma passagem de tempo. O povo de Israel estava no Egito por uma passagem de tempo. Mas preste bem atenção. A situação lá estava tão boa, a situação no Egito estava tão própria, tão do lado deles, que eles estavam felizes da vida e que morariam lá a eternidade. Eles não tinham pensamento de saírem de lá. O tempo estava passando, o tempo estava se esgotando, os 400 anos dos quais Deus havia dito a Abraão lá atrás, estava se esgotando e o povo estava de braço cruzado porque estavam satisfeitos em viver ali. Eu quero trazer essa situação para os nossos dias de hoje. Nós temos muitas pessoas que até estão bem-sucedidas neste mundo, mas, meu irmão, essa vida não é para sempre. Essa vida não é eterna. Essa vida que nós temos aqui no mundo, ela é limitada. Olha, recentemente mesmo, eu estou falando de umas 2 semanas, e um líder dizendo que, quando alguém comentou sobre morrer, sobre a vinda de Jesus e coisa assim, ele deixou entender que ele queria que isso demorasse mais um tempo, que não fosse já, que Deus nos desse. Alguém estava dizendo a respeito da vida, de anos de vida, e ele estava dizendo que a gente consiga viver o mais que puder aqui na terra. Ora, irmão, eu aprendi que se for para estar com Jesus no céu, que seja hoje esse dia. Que a vinda de Jesus aconteça hoje, que o Senhor venha nos recolher hoje para a sua glória, porque milhões e milhões e milhões e milhões de tantas vezes é melhor estar com Cristo do que estar aqui, por mais que aqui estejamos nas melhores condições que possa um homem estar, mas o céu é muito melhor. Mas quando eu vejo uma pessoa dizendo isso, como eu vi desse líder, e já vi de outros tantos, dizendo que quer ir para o céu, mas quer ficar aqui mais um tempo, quer que esse tempo aconteça aqui mais vezes, e, enfim, ele demonstra que ele quer ir para o céu, mas que ele pode e quer ficar aqui por mais um bom tempo, e que esse bom tempo seja o máximo possível. Em outras palavras, eu quero ir para o céu, mas não quero morrer, está tão bom aqui. Senhor, sabe, muitas vezes, eu até brincando, às vezes digo que, às vezes a gente constrói uma casa e a gente diz assim, oxa, tomara que Deus não venha já, para que dê tempo de eu desfrutar da minha casa. Às vezes a gente compra um carrinho novo e a gente diz, opa, tomara que Jesus não venha já, para que eu desfrute um pouquinho desse meu carrinho, e assim por diante. E tem muita gente levando isso em consideração e dizendo, tomara que o Senhor demore a vir buscar a igreja para que a gente viva mais tempo aqui. Eu fico pensando
que luta, que dificuldade esse camarada está deixando de ter para que ele tenha essa ideia. Ora, uma pessoa aqui na Terra que torce e que pede para que a vinda de Jesus demore um monte, ele deve estar vivendo sobre mar de rosas. Ele não deve estar vivendo luta. Ele não deve estar vivendo dificuldade. E eu até concordo com certas pessoas, tipo nós, que podemos estar vivendo aqui num mar de rosas. Mas eu tenho que olhar para a vida do meu irmão. Eu posso ter comida na minha mesa, mas eu tenho muitos irmãos que não têm o que comer. Eu posso ter um bom emprego e ganhando um salário bom, mas tem muita gente que não tem. Então é muito bom eu pedir que Jesus não venha, é muito bom eu pedir que a gente viva muitos e muitos anos aqui na Terra, porque tudo está acontecendo de bom ao meu irmão ao lado, está padecendo, está gemendo e está pedindo que o Senhor venha, porque ele não suporta mais viver aqui nesse mundo. Escutem, o povo do Egito estava feliz da vida no Egito. Mas o Egito não era lugar para o povo de Deus. O Egito era uma passagem, era um período, era uma situação, era uma escola, era um momento que Deus estava dando àquele povo para que depois eles fossem para a terra prometida e eles pudessem conhecer os dois lados da moeda, o Egito e a cidade prometida. Não adianta, olha bem, hoje eu falo bem das coisas de Deus porque eu já vivi lá no mundo. Eu sei o que é o mundo, eu sei o que é vivenciar a vida em Cristo Jesus. Existem muitas pessoas que às vezes nascem no Evangelho. Eu nasci no Evangelho. Eu estou dizendo que eu tive essa oportunidade porque eu me desviei por uns anos e eu participei do mundo. Então eu conheci o mundo e hoje eu conheço o caminho do Senhor. Então hoje eu jamais me desviaria, porque tudo que eu vi, que eu aprendi, que eu vivi lá no mundo, não é comparado ao que eu hoje tenho servindo a Deus. Mas tem muitas pessoas que não conhecem esse lado. Ele nasceu na igreja, vive na igreja, está na igreja, nunca saiu da igreja, e ele pensa que o mundo é algo bom. Ele é igual aquele filho pródigo que desejava o mundo porque ele pensava que o mundo era aquilo que aparentemente mostrava ser. Até que um dia ele foi, e lá ele experimentando o mundo, caindo nas armadilhas que o mundo propôs para ele, ele ficou na miséria, desejando se alimentar com os porcos, e aí lá então ele lembrou que na casa do pai tinha abundância. Eu fiquei uns 5 anos no mundo, e lá no mundo eu descobri que na casa do pai tinha abundância. Agora veja bem, Israel no Egito e tudo caminhando bem, por que sair do Egito? Quem poderia tirar Israel do Egito? Suponha que Deus levantasse Moisés e que nada do que aconteceu acontecesse e Moisés chegasse lá e dissesse, pessoal, é o seguinte, Deus me escolheu assim, 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 e agora chegou o momento e nós vamos sair daqui. Vocês pegam a trouxa de vocês, peguem o tudo de vocês, porque nós vamos vazar deste mundo e nós vamos para a terra prometida. Vocês acham que o povo iria sair? Vocês acham que alguém iria dar ouvido a Moisés? Se Moisés chegasse entre os anciãos de Gósen, os construtores de Gósen, aqueles que haviam feito a sua cidade, nossa cidade, cidade de Gósen, orgulho de ter criado essa cidade, orgulho de ter nascido, porque 400 anos, todos aqueles que moravam ali, nasceram ali em Gósen. Então eles poderiam, não, nós somos daqui, nós nascemos aqui, nós vivemos aqui e nós queremos morrer aqui. Eles poderiam dizer tudo isso.
jamais Moisés teria condição de tirar aquele povo dali se tudo estivesse correndo bem como estava. Meus irmãos, você está entendendo por que as lutas vêm sobre você? Você está entendendo por que Deus nos coloca em situações que nos faz desejar sair daqui e estar com o Senhor? Se eu tivesse um salário bom, um emprego bom, uma casa boa, condição boa, saúde, tudo que é de bom aqui neste mundo, vocês acham que eu queria sair deste mundo? Lógico que não. Lógico que eu ia lutar por ficar aqui, pois afinal aqui está tão bom. Se este mundo fosse um mundo de justiça e de paz, não haveria necessidade de nós sair daqui. Olha o que acontece com o povo de Deus do Egito. Deus faz com que Faraó comece a enxergar algo a mais. E a Bíblia diz que Faraó, olhando para o povo do Egito, Faraó começa a perceber que este povo estava crescendo muito e que esse povo estava dominando o Egito e que este povo poderia lá na frente ser um problema para Faraó e para os próprios egípcios. Em outras palavras, Faraó disse assim, sabe de uma coisa? Nós estamos criando um monstro que vai daqui a pouco acabar com a nossa vida. Então o Faraó disse, eu vou apertar o cerco para este povo, eu vou começar a acabar devagarinho com este povo. E ele chamando as parteiras, primeiro ele chamou os chefes, os caciques, vamos dizer, do povo judeu, os anciãos, e disse, olha, eu vou exigir mais trabalho de vocês. Eu quero que vocês trabalhem mais. E aí o aperto começou vindo por aí. E aí eles começaram a ter dificuldades. E depois, como não bastasse, aí veio também a questão de pegar o povo e de botar o povo, então, aliás, as parteiras, a impedir que os filhos homens nascessem e que viria só filha mulher, mas que os filhos homens fossem mortos na hora do parto. Com isto, ele estaria diminuindo. Os velhos morreriam, não haveria mais homem judeu, mulheres não teria problema, seria até bênção para eles, e ponto final, e acabaria com aquela força bélica que estava se montando no seu reino. A ideia de Faraó era boa. A ideia de Faraó era uma ideia de qualquer uma pessoa sensata que tivesse preocupação com o seu povo. Qualquer nação pensaria o mesmo que Faraó pensou. Ele não foi maldoso nisso, não. Ele quis proteger a sua nação. E Deus estava por trás disso. E foi aí que a coisa começou a apertar. Foi aí que a coisa começou a ter dificuldade. Você sabe por que no nosso país, no Brasil, por exemplo, nós estamos passando por essas dificuldades? Meus irmãos, as coisas estão boas demais. E por conta dessas coisas boas, as igrejas estão vazias. O povo é cruel. O povo é ingrato. O povo é egocêntrico. O povo nós só pensamos em nós. Nós não pensamos no próximo. Nós não pensamos nas coisas que não nos envolvem, e só nas que nos envolvem. Se Deus abençoar o Brasil,
as igrejas fecham. Os Estados Unidos estão vivendo isso. Os Estados Unidos têm igreja sendo transformadas em galpões. Para que servir a Deus nos Estados Unidos? Um país próspero, um país de primeiro mundo, um país que aparentemente não se sabe o que é problema, um país que é desejado por tantas outras nações. Para quê? Para que servir a Deus? As pessoas têm em mente que servir a Deus é só em momento de angústia, de aflição. Deus é algo para se buscar quando estiver morrendo. Deus é algo para se preocupar quando as coisas estiverem pretas, quando não tiver saída. É bem verdade que, se nós olharmos para alguns textos lá do Antigo Testamento, nós vamos perceber que alguns textos bíblicos nos deixam esta impressão. Por exemplo, vou citar uma de Davi. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Davi não estava dizendo que Deus só prestava para momentos difíceis. Davi não estava dizendo que Deus era Deus só nas horas difíceis. Ele estava usando essa expressão porque quando ele passava por dificuldade, ele sabia em quem ele se encostava. Ele sabia a quem ele recorria, ao Deus que estava com ele todos os dias. Não é como eu viver, por exemplo, longe da presença de Deus, e quando eu estou com a dificuldade, eu saio igual um desesperado, correndo em busca de um refúgio chamado Deus para resolver o meu problema. Não, não era isso. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha Deus na vida, ele vivia para Deus, ele era um homem que temia Deus, que servia a Deus. E que quando ele queria alguma coisa, quando ele queria uma solução, quando ele queria, ele buscava em Deus, porque ele vivia com Deus. Quando ele usou a expressão "o Senhor é o meu refúgio", ele estava dizendo que ele vivia a vida dele naquele refúgio e que por conta disso ele não temia mal algum. Mas algumas pessoas interpretaram esses textos do Antigo Testamento como que Jesus fosse solução para problema e que fora do problema eu não precisava de Jesus. É como se eu tivesse um dinheiro guardado na poupança e que eu não fizesse uso dele para nada, a não ser num caso de emergência. Eu tenho Deus lá na gaveta, o meu Deus está lá na gaveta guardado. Quando eu precisar, eu corro na gaveta e puxo ele. Não, Deus precisa estar na minha vida, Deus precisa participar das minhas 24 horas por dia, Deus precisa estar em mim todos os dias, e não só em horas de dificuldade. Israel no Egito não estava nem aí com Deus, porque tudo estava correndo bem. A igreja de hoje não está, porventura, mais ou menos nessa situação? Por que os nossos templos estão vazios? Por que nós estamos tendo espaços demasiados dentro da igreja? Porque está tudo bem, a inflação está controlada, as crises estão controladas, as coisas nós não temos visto muito. As cidades grandes, em que as pessoas vivem o problema 24 horas, eles se preocupam mais com Deus, porque eles sabem que cada dia eles estão correndo riscos grandes de não voltarem para casa. Agora, quem mora numa cidade pequena, para que Deus? Olha a dificuldade do evangelho numa cidade do interior. Você vai numa cidade grande, é lindo, as pessoas aceitam Jesus todos os dias, a igreja todos os dias cresce, a igreja todos os dias prospera. Você vai numa cidadezinha pequena, é uma tribulação. Você fala de Jesus para alguém, ninguém quer. Por quê? Está tudo a mil maravilha,
a terra está dando, a lavoura está dando, a cidade é pacata, não tem nada, não tem problema, não tem dificuldade. Para que Deus aqui? É preciso, então, que algo errado, algo ruim, algo mal aconteça para que as pessoas reconheçam a necessidade de Deus nas suas vidas. Foi preciso Deus apertar com o povo do Egito para que então eles começassem a clamar a Deus. E aí diz a Bíblia que eles começaram a clamar a Deus. E o clamor foi intenso. Deus, ajuda-nos, socorre-nos. Não podemos ter filho homem, estamos trabalhando igual animal, não estamos tendo condição de viver mais nesse lugar. Nos ajuda, nos tire daqui, ajude-nos, Senhor, arranque-nos da maldição do Egito. Ah, agora vocês estão clamando? Ah, estava bom demais, não estava? Viveram lá os seus 3 séculos e tanto, lá numa bonança, viveram lá os seus períodos de maravilha, e agora vocês estão apavorados? Ah, tá, mas foi preciso Deus fazer um cerco. Meus irmãos, e se o povo tivesse entendido o seguinte? Pessoal, Deus disse que nós vamos ficar aqui 400 anos. Deus disse através do nosso pai Abraão que nós iríamos ficar em terra estranha, e essa que é a terra estranha, por 400 anos, mas que depois o Senhor iria nos tirar daqui. Então, preste atenção, vamos trabalhar, vamos sobreviver, mas não vamos esquecer que aqui não é a nossa pátria, aqui não é a nossa terra. Você já pensou se eles tivessem essa consciência? Você já pensou se os pais falassem aos filhos a cada década, a cada século, durante os 4 séculos? Nada disso precisaria acontecer para que então o povo entendesse que eles teriam que sair dali. Mas tudo isso precisou acontecer porque o povo se estabeleceu ali e entendeu que iriam ficar ali para sempre. Amigo, irmão, este mundo aqui não é para sempre. Você está aqui numa passagem de tempo, você está aqui por um período, mas daqui a pouco você vai sair daqui e você vai ter que ir para o lugar do qual Deus projetou. E sabe qual é o lugar que Deus projetou? Chama-se a Nova Jerusalém. Chama-se o céu. Chama-se o lugar em que Deus estará habitando com o homem. Você está aqui por um período. Eu estou aqui, nós estamos aqui por um período. Nós temos que trabalhar, nós temos que construir, nós temos que viver a nossa vida, mas entendendo e passando aos nossos filhos de que aqui não se vive eternamente, de que aqui é limitado por um tempo, mas que daqui a pouco nós iremos para a nossa terra prometida. Então, precisamos cuidar para que a gente não monte aqui um castelo e se apegue às coisas e depois não queira sair daqui e Deus, pela sua infinita misericórdia, tenha que fazer alguma coisa desagradável para nos arrancar daqui. Você lembra de Ló e a sua família? Os anjos chegaram na casa de Ló e diz: Ló, pega a tua família, sai daqui porque Deus vai destruir esse lugar. Eles ficaram amarrando, e o anjo dizendo: Ló, ligeira Ló, pega a tua família, pega a tua... Vamos sair daqui, Deus vai botar fogo. E eles ficam amarrando: Ló, te acorda Ló, pega a tua família, vamos sair daqui Ló, porque Deus vai destruir. Até que foi preciso o anjo pegar eles pelas mãos e levar como que de rastro. Sai daqui, homem! Deus vai destruir esse lugar. E eles pegam Ló, pegam a filha, pegam o Ló e saem como que levando de rastro lá para as montanhas, como a ordem: não olhe para trás. E ainda assim a mulher de Ló olhou. Meus irmãos, é preciso, se você está passando, se você está vendo coisas terríveis acontecer, não entre em pânico, não te desespere, não deixa
a depressão te invadir o teu coração, saiba que Deus está dizendo para nós assim, ó, está na hora de vocês virem para casa. Jesus falou a respeito dos sinais. Ele disse que nos últimos tempos aconteceriam sinais. Antes da sua volta, esses sinais estão revelando, estão mostrando, estão dizendo para nós a mensagem seguinte: está na hora de ir para casa. Você vai continuar pegado nesse mundo? Você vai continuar construindo castelos aqui? Você vai continuar fazendo coisas e mais coisas aqui? Você sabe que os seus dias estão limitados? Você sabe que daqui a pouco você não estará mais aqui e que não levará nada daqui? Aonde você está depositando o teu tesouro? A Bíblia é bem clara. Jesus diz que nós devemos juntar tesouro no céu, porque ali não há traça, ali não há ferrugem, ali não há ladrão. Agora, quem deposita aqui tem todas essas dificuldades. Queridos, voltando lá para o Egito, foi preciso acontecer tudo aquilo. E enquanto todas as coisas aconteciam, Deus estava se revelando a Moisés, dizendo a ele sobre Israel no Egito. Aquela sarça ardente representava Israel. A sarça queimava, mas não se consumia. Ele estava dizendo que Israel estava sobre o fogo da prova e da luta de Faraó, mas Israel não se consumia, porque Deus estava protegendo Israel. E Deus estava, mediante aquela visão, dizendo a Moisés: tu serás o libertador da minha nação, deste povo. Querido irmão, nos dias de hoje nós temos não o Moisés, não temos Josué, nós temos Jesus de Nazaré. Ele quer nos tirar desse mundo, ele quer nos levar para casa, ele quer nos tirar das lutas desta vida. Ele tem promessa para nós. As nossas promessas são melhores quando estivermos com ele. Ele nos garantiu de um lugar. João capítulo 14, eu vou vos preparar lugar na casa de meu pai, na casa de meu pai, na casa de meu pai. Há muitas moradas, não é aqui a casa do pai, não é aqui o lugar eterno. Pare de construir os teus castelos, para de criar, de construir e de amontoar tesouros aqui na terra e comece a amontoar tesouro para o céu, porque em breve o Senhor estará nos chamando desta vida para estar com Ele. Faça isso e Deus estará te abençoando grandemente. Não te deixe enganar pelas coisas que o mundo te oferece, porque aqui é tudo ilusão, aqui é uma passagem de tempo. Você não é daqui, eu não sou daqui, nós não somos daqui, nós somos de Deus. A nossa morada está com o Senhor na sua glória e em breve Ele virá nos buscar. Querido irmão, por favor, antes que males piores aconteçam em nossas vidas, na tua vida, na minha vida, na vida da igreja, na vida do povo escolhido, antes que esses males venham acontecer, vamos começar a construir para o reino de Deus. Vamos começar a juntar tesouro para o reino de Deus. Vamos ficar fixo no céu. Vamos colocar nossa atenção no reino de Deus. Vamos ignorar as coisas deste mundo. Vamos deixar as coisas deste mundo para segundo plano e vamos colocar Deus como primeiro plano na nossa vida. Não esqueça da igreja, não esqueça do evangelismo, não esqueça da missão, não esqueça do reino de Deus que precisa tanto de você. Não esqueça que você é uma peça fundamental
no reino de Deus e que por conta disso você ainda está vivendo aqui, mas que quando terminar o tempo, o Senhor estará nos recolhendo para a sua glória. Você é especial. Você gasta tanto com o reino terreno, mas você não quer gastar nada com o reino celeste. Meu irmão, aproveite, porque o meu tempo, o teu tempo, o nosso tempo está se findando. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós ouvimos aí uma palavra abençoadora da última quinta-feira, onde o pastor Edson nos ministrou a palavra de Deus, e foi uma palavra muito abençoadora para as nossas vidas. Então, neste momento, meus irmãos, nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco aí, participando, um bom número de pessoas nesta manhã, por mais que foi uma reprise, né? Irmã Sônia Oliveira, a irmã Dana Araújo, o nosso presbítero, segundo dirigente, Lúcio Omar Rocha, irmão Joelson Monteiro, irmã Zoli Cardoso e a irmã Helena Cardoso Copete. Que Deus venha abençoar a vida desses irmãos e dentre outros que estarão nos assistindo no decorrer do dia, né? Então, nós queremos deixar aqui para você, então, neste momento, os nossos agradecimentos. Iremos fazer uma oração nesta manhã. Você que esteve conosco aí até agora assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Vamos orar neste momento e temos certeza que Deus irá falar ao seu coração. Curve sua cabeça onde você estiver. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua participação. Nós estaremos deixando para você um hino muito abençoado, Hora de Partir, com o Ivonaldo Albuquerque. E nesta manhã você seja muito bem abençoado, seja edificado através deste louvor muito especial. Hora de Partir, com o Ivonaldo Albuquerque. E nós temos certeza que Deus falará ainda nesta manhã até o término desta transmissão. Deus abençoe você. Ore comigo neste momento, amado Deus. Soberano e eterno Pai, nós queremos te agradecer. Mas esta manhã abençoada, Jesus, a tua palavra foi ministrada. Nós estaremos neste momento encerrando a nossa transmissão, mas nós queremos que o Senhor venha abençoar o seu povo. Aqueles que assistiram, aqueles que estão até agora conosco, que estão curtindo, que irão curtir, ó Deus, compartilhar ainda, comentar esta transmissão. Pai, seja com cada um nesta manhã, abençoando a cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Hora de partir aí, então, com o Ivonaldo Albuquerque, e nós voltamos numa próxima oportunidade. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Bendita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve o
os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante subirá, e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Bendita a igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá no céu, de morte nunca mais se ouvirá. Só gozo, alegria e o prazer. No céu eternamente irão reinar. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Bendita a igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Bendita a igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser.